Vamos dar início, então, à palestra, né, com Cláudio Moisés, engenheiro Cláudio Moisés. O Cláudio, ele é gerente da qualidade sênior na Stellantis, na América Latina, e é presidente do Instituto de Qualidade Automotiva. A palestra tem o título de O papel das novas tecnologias na melhoria da qualidade. Quero, nesse momento, antes de passar a palavra para o Cláudio, agradecer à professora Maria Auxiliadora e ao professor Antônio Diácono pela reunião dos alunos e ceder esse espaço para esse evento. Trata-se de um evento na sua primeira edição, que nós estamos tentando fazer conjuntamente entre a Universidade Federal Fluminense, né, no campus de Rio das Ostras, e a Escola de Engenharia de Lorena, aqui da Universidade de São Paulo. Produdados 2022, conectando a engenharia de produção à ciência de dados. Esse é o título e o tópico, o tema do nosso evento. Tá? Aos alunos que estão nos assistindo, este evento ele fornece um certificado. Para poder obter esse certificado, é necessário fazer a inscrição no site do evento. Vai ser fornecido um certificado pela Universidade Federal Fluminense, um certificado de extensão. Tá? Então, aqueles alunos que quiserem, podem fazer, por favor, a inscrição. Na lista de presença que está correndo na sala de aula, tem o link para essa inscrição, tá bom? Então, façam a inscrição. Eu já fiz a minha, tá bom? Espero receber aqui o meu certificado em breve. Então, façam a de vocês também, tá bom? Cláudio, desde já eu quero agradecer pela sua disponibilidade e por estar aqui junto conosco mais uma vez. Acho que aqui na Escola de Engenharia de Lorena deve ser a terceira vez que você participa conosco de algum evento, primeira vez na Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, boa apresentação. Okay. Eu que agradeço, né, mais uma oportunidade, é sempre um prazer estar aí na Universidade de Lorena, né, e agora também com a Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, né. A gente já vem participando aí todos os anos, né, e acho que já tem sido sempre um prazer, sempre uma oportunidade também de aprendizado, de interação, né, sempre bastante interessante para a gente. Eu vou começar então aqui pelo título, né, Novas Tendências em Qualidade para o Setor Automotivo, né. Me apresentando, então, eu sou Cláudio Moisés, né, desde muito cedo eu tive bastante envolvido sempre com a indústria automotiva, eu fiz curso técnico de mecânica e fiz estágio na época já na Volkswagen em Taubaté, eu sou natural de Campos do Jordão, São Paulo. Daí na sequência fiz faculdade de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Itajubá, já fazem aí, acho que eu vou completar 28 anos de formado agora, e já levo aí uns 26 anos de experiência na indústria automotiva, né? Eu tive aí um período que eu fiz um estágio na Alemanha, numa universidade, depois fui para uma área mais metalúrgica, sem ser tanto automotiva, e depois praticamente a vida inteira com automotiva, entre a PSA Peugeot Citroën, né, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus, do consórcio modular, e agora aqui na Stellantis, né? Então tem aí uma boa caminhada aí no setor automotivo, e grande parte dessa experiência é na área da qualidade, né? Seja para produto, para sistema, né? Para foco em cliente realmente, né? E atualmente eu estou nessa direção que é Customer Experience, né? Eu tenho trabalhado bastante para o setor também automotivo, né? Então, eu trabalho na Anfavea, acho que desde 2011, todo um trabalho voluntário, então eu tenho feito lá, participado e atualmente feito a coordenação da Comissão Qualidade da Anfavea. Então, a gente está em contato com todos os representantes da qualidade, das montadoras ali dentro da Anfavea, né, dos associados. E fui indicado pela Anfavea
para o Instituto de Qualidade Automotiva, né, que é um instituto sem fins lucrativos, né, que foi criado pela indústria, né? Então, eu estou como atual presidente da diretoria executiva. É um pouco aí da minha experiência na área. Eu trouxe aqui uma primeira frase, né, do Steve Jobs, que está falando. Então, tudo está baseado numa regra simples, né? A qualidade é o melhor plano de negócio, né? Ponto final, né? Então, assim, hoje a gente vê, né, uma evolução da qualidade que estava muito ligada à conformidade, depois vem para processo, né, vem empoderamento, né, e hoje está realmente com uma visão super estratégica dentro da organização, né, trazendo realmente o foco realmente do negócio, né. Então, hoje quando você vê uma ISO, por exemplo, ela traz já o foco de análise crítica da direção, né, visão estratégica, visão do negócio, então acaba abarcando realmente toda a visão estratégica da empresa, né? Então acho que isso cada vez mais a gente vê, né, a área da qualidade envolvida com a parte da digitalização dentro da empresa, né, com vários processos sendo trabalhados, né, nesse sentido. E também com uma visão muito forte hoje da sustentabilidade, que eu vou falar aqui também, né? Que traz um pouco essa visão realmente da agenda ESG, né? Toda a parte ambiental, social e governança, né? Então, hoje, os sistemas da qualidade, eles acabam suportando esses 3 eixos da agenda ESG, né? Para quem está um pouco inteirado desse assunto, acho que é um assunto que está mais em pauta hoje nas organizações. Vou trazer um pouquinho aqui a visão da infraestrutura da qualidade, né? Então, o Inmetro vem fazendo um trabalho muito interessante de modernizar o modelo regulatório do país, né? Então, trazendo aí uma visão daquela lei de liberdade econômica, então, tentando diminuir a burocratização do sistema e da infraestrutura, né? Então, você tem essa infraestrutura da qualidade, que ela está baseada no modelo de governança, né? Institutos de infraestrutura da qualidade que fazem toda a parte de metrologia, normalização e acreditação, né? Então aí o próprio Inmetro, a BNT, né, fazem um pouco esse papel. A gente tem aqui na infraestrutura de qualidade de serviços, né, o próprio IQA é um organismo certificador, né? Então tem toda a parte da promoção da qualidade, avaliação da conformidade, ensaio, certificação, inspeção, calibração, verificação, né? E aí você chega nas empresas e no consumidor, né? Então, onde que você, com as empresas, aprimoramento empresarial, desenvolvimento da cadeia de valor, capacitação e sensibilização. A gente acaba vendo essa infraestrutura da qualidade normalmente como aquela visão um pouco mais antiga da qualidade, né? Que aquela qualidade que estava focada mesmo na visão industrial, na visão do desenvolvimento, né? Que a gente tinha que certificar um produto, né? Mas hoje, com toda essa transformação que está acontecendo na indústria e toda essa digitalização, essa mesma infraestrutura que ela vai ser base de apoio realmente para a inovação no país, né? Então, isso dentro da OCDE, né? E é uma fonte também aqui, essa mesma estrutura, né? É uma fonte adaptada aqui o Brasil dessa UNIDO, que é o United Nations Industrial Development Organization, né? Então, por exemplo, hoje a gente está falando de inovação voltada para descarbonização, então a gente está olhando transformação digital, está olhando para a parte de sustentabilidade, e quando a gente fala, por exemplo, de eletrificação, a gente vai precisar ter infraestrutura no país, né? Então, por exemplo, né, como está sendo construída toda a normatização da infraestrutura para veículos elétricos no país, por exemplo, eletropostos, né? Existe já uma norma já para essa área, né? Eu tenho a informação que eu tenho, que é que o CB05 da BNT está escrevendo essas normas, né? Então tem muita coisa para ser desenvolvida. E muitas vezes os próprios fornecedores hoje estão definindo algumas referências realmente para poder produzir, né?
Então, fica aí muitas vezes as próprias empresas, né, estão fazendo todo esse trabalho de referencial, né, e que isso depois vai ser aqui consolidado, né, com a visão internacional e também com a visão aqui da BNT, do Inmetro, por exemplo, para poder desenvolver esse tipo de infraestrutura, que vai ser base, então, tanto para a sustentabilidade, uma visão da agenda ESG, quanto para a visão de digitalização, transformação digital e inovação, ok? Falando um pouquinho dos desafios da transformação digital, né? Então, conforme eu falei, né, a indústria está se transformando, do que era a indústria automotiva, está virando uma indústria de mobilidade. Então, a gente sai daquela visão de upstream, né, que era realmente a parte produto, a parte de fabricação, a parte ali da montadora de automóveis, dos fornecedores, e passa a ter uma visão realmente de mobilidade, né? Onde você integra nesse ecossistema, né, toda uma visão aí de digitalização desse ecossistema, né? Por exemplo, se você pega a visão de pós-vendas, né, e-commerce acontecendo, né, toda essa visão de infraestrutura, toda a parte das smart cities que vai chegar aí no futuro, né? Por exemplo, aqui em São José dos Campos, eu sei que é uma cidade que já é certificada, né? Tem toda a parte de softwares, né? Que você começa a abarcar não só o próprio software, mas você olha também para o produto e para o sistema, né? Por exemplo, no próprio veículo, né? Então muda completamente o referencial que a gente tinha, né? Com uma visão downstream, né? Realmente ajusante, né? Da cadeia ali, trazendo mil oportunidades aqui, tanto voltada para a transformação digital quanto para a sustentabilidade, né? Então, com isso, a gente precisa fazer uma ressignificação, né, de toda essa visão. Então, quais são as macro tendências que a gente tem hoje na indústria, né? Cruzando com foco aí para os desafios para a qualidade. Então, vem toda essa transformação digital que pode vir ali desde da visão da manufatura 4.0, né, da digitalização para a mobilidade, com essa visão da computação e edge, né, todo mundo com smartphone na mão, né, e você pode ter uma interação direta com cada consumidor ali. Toda a visão da sustentabilidade, com foco na agenda ESG, que eu já tinha comentado, visão de novos modelos de negócio, né? Então, posso ter, por exemplo, e-commerce para venda de carro, para venda de peça, interação em toda a jornada do cliente, né? Durante o processo de compra, utilização, né? Do veículo, em todo o processo, nesse processo de mobilidade, né? Tem a questão da autonomia, que é algo que aqui no Brasil a gente não tem ainda tanta visibilidade, talvez seja alguma coisa que vai acontecer um pouco mais para frente, mas depois vem toda essa parte da descarbonização. Então, hoje tem essa discussão muito forte voltada para a eletrificação, então Cláudio, tá por aí? Alô, tem alguém por aí? Dalton, eu acho que foi o Cláudio que travou. Sim, então tem muitas coisas, né? Biocombustível, tudo que vai chegar, né? Que são convencional, né? Então, se a gente ficar pensando lá na questão da qualidade automotiva, upstream, né? Que a gente está olhando realmente lá para trás, né? Produção e desenvolvimento de produto, né? Vai bem além disso, né? Então, a gente realmente pensar com uma visão aqui bastante ampliada, né? E com grande foco aí tanto para a transformação digital quanto para a sustentabilidade em todo esse processo.
Então, aqui eu reforço um pouco essa ressignificação da infraestrutura da qualidade para a inovação, né? Então, acho que aqui é um aspecto forte, e o mesmo presidente do Inmetro, o Marcos Heleno, ele vem defendendo esse ponto, né? E trago também a visão aqui do Customer Experience, né? Então, ou seja, usar toda essa de dados, de informações que vão chegando, né, do cliente, realmente para entender, para conhecer esse cliente, para poder prover a melhor experiência, né, em toda a jornada do cliente, definir as melhores estratégias, né, formar uma cultura na organização realmente para atender e melhorar essa experiência do cliente, né. Então, que abarca lá no guarda-chuva desde marketing, design, né, toda a parte de dados para entendimento, a própria experiência do cliente, a user experience, né, que é realmente o desenho nos softwares, né, de como o cliente vai estar utilizando aquela experiência para ser o mais amigável possível, né, toda a parte de produto, toda a parte de serviço, atendimento, né, então atenção ao cliente, tudo isso. Que hoje acho que é o ponto-chave aí, que acaba transformando a qualidade realmente nesse novo paradigma do Customer Experience. E hoje, sobretudo lá na Stellantis, isso aí já virou uma direção. Então, a gente não tem mais a direção qualidade, a gente tem a direção Customer Experience. A visão da transformação digital vem a questão da legislação, né? Então, por exemplo, esse exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que a gente realmente tem que ter esse cuidado hoje com os dados do consumidor. Então, hoje, muitas vezes, dentro da empresa, dentro do instituto, a gente acaba limitando os dados que circulam dentro da própria organização, né? Isso aqui é uma base aqui da legislação para transformação digital. A gente traz aqui a visão que eu tinha comentado de softwares, né? Então, vai muito além dos próprios softwares, mas você vai ter toda a parte do produto que está associado, né? Hardware, toda a parte do sistema, o meio que está sendo o meio ambiente ali que está sendo integrado com o sistema, com caixa eletrônica, hardware, software, e também toda a parte do fornecedor, né? Como que a gente vai tratar isso para realmente certificar a qualidade de todo esse processo, né? Então, a infraestrutura da qualidade entra nesse sistema também, né? Então, hoje, por exemplo, os carros que já são conectados, a gente já tem carros conectados, por exemplo, da Stellantis, né? Eu consigo já atualizar software diretamente via over the air, né? Então, pela internet, você acaba baixando uma atualização e você pode corrigir, por exemplo, um problema de qualidade, ou pode diretamente melhorar até como se fosse realmente um celular, né? Você atualiza e consegue realmente ter toda essa atualização. E a infraestrutura da qualidade vem trazer isso também, né? Então, definir a normalização, né? Ter os institutos que sejam acreditados para certificar, por exemplo, a qualidade de um software, né? E normalmente você acaba envolvendo, por exemplo, um ecossistema de vários atores aí, né? Você pode ter a própria montadora, você tem a empresa, o fornecedor que desenvolveu o software, você vai ter a Apple, por exemplo, que tem o celular, que tem um software também, e depois você pode ter algum aplicativo, pode ter um Waze, pode ter que tá interagindo em todo esse processo. Então, você precisa realmente ter padrão, normalizar isso e certificar para que você garanta a boa qualidade, né? O atendimento das expectativas do cliente ali. Você imagina o multimídia no carro, a velocidade, né? Muitas vezes a velocidade de dados ali ela não é suficiente, você acaba travando. Então, assim, tem todo um sistema aí para ser acompanhado e para ser certificado com base nessa infraestrutura da qualidade. Depois vem a questão da segurança cibernética, né? A gente tem aqui, trouxe alguns exemplos aqui. Tem uma norma específica da ISO que trata, que é a ISO IEC 27701, né? Sistema de Gestão de Privacidade da Informação, que trata a questão de uso de dados, né?
Na cybersecurity tem toda a parte de risco de invasão, né, e sigilo tecnológico, né? E eu trouxe aqui o exemplo da TISAX, né? Então é uma norma que está sendo muito pedida pelas indústrias alemãs. Então, por exemplo, se você tem uma montadora que está transferindo informação sigilosa, né? Como que você garante que essa informação não vai vazar de um fornecedor que está desenvolvendo um componente, mas que tem informação do projeto do carro, porque para poder fazer esse desenvolvimento. Então, assim, a TISAX traz um pouco esse tipo de certificação que permite realmente assegurar que a informação sigilosa não vai escapar. Depois, com foco também lá na LGPD, tem o DPO aqui, que é Data Protection Officer, né? Você tem que ter uma pessoa responsável por proteção de dados dentro da empresa, da organização. E você tem essa Automotive Spice, né? Que é um referencial para toda a parte de softwares, né? Para você, referência para desenvolvimento, protocolo de referência para desenvolvimento de softwares, que é bem interessante também. E aí eu venho associar toda essa parte da transformação digital à sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a ODS lá da ONU, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9, né? Ela traz essa visão que ela fala de indústria, infraestrutura, então ele abarca essa questão da infraestrutura da qualidade e traz a questão da inovação, né? Que é um ponto-chave hoje também em todo esse processo. Então, naquela visão antiga, né, do upstream que eu estava comentando, então a gente tinha normalmente muito forte essas exigências do ESG dentro das empresas, e muitas vezes as empresas, as montadoras das grandes empresas, os sistemistas, acabavam fazendo até mais do que a legislação, né, definindo requisitos específicos, diferenciais de mercado, né, e toda a parte de serviços acabava acompanhando muito mais o que a própria montadora, né, trazia realmente como orientação, como requisito, como diferencial. E hoje não, hoje com a chegada aqui dessa visão da agenda ESG, hoje os próprios investidores, os clientes, né, bolsa de valores, seguradoras, acabam cobrando de toda a cadeia, né, e também da parte de serviços, esse foco para a ESG, né? Então, assim, ambiental, a parte social, com foco cliente, com foco na comunidade, nos colaboradores, né, com uma visão bastante ampla, e toda a parte de governança, com compliance, né, controles, tudo que é feito internamente também. Então, ele acaba expandindo realmente para todo o negócio, né, essa visão, né. Aqui tem uma visão dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E o que a gente vê aqui que essa relação com a qualidade. Então, hoje basicamente, a gente conseguiu identificar aqui pelo IKEA normas, né, praticamente para cada objetivo de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem aqui, por exemplo, erradicação de pobreza, que é o número 1, né? E aqui, quando a gente vai ver aqui esse post aqui, né, que, em geral, as empresas acabam focando nem sempre em todos, né, e acabam, às vezes, deixando alguma coisa de lado. Então, por exemplo, dos 116 relatórios de ESG entregues a essa empresa B3, né, essa organização, só 16 tinham como prioridade no ODS2, que é Fome Zero, por exemplo, né. E aí você vai depois, erradicação de pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa, a energia acessível e limpa. Então aqui, acho que entra a questão da descarbonização aqui, que a gente pode fazer uma interface forte com o que a gente vem discutindo hoje dentro da indústria, né? Trabalho decente, crescimento econômico. Aqui é que eu falei da ODS número 9, né? Então, indústria, inovação, infraestrutura, né? Tem uma ISO 50.501. Redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis. Então,
Quando você vai para uma nova região, né? Por exemplo, tem lá o exemplo da Jeep lá em Pernambuco, né? Você vai numa área rural, praticamente, de plantação de cana e coloca realmente uma estrutura enorme, né, de indústria tal, que realmente traz desenvolvimento para a região, né? Não? E aí isso é um efeito também de objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, que também entra toda a parte de pegada de carbono, descarbonização, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes. Depois tem uma parte bem interessante aqui para a indústria também, da mobilidade, que é toda a parte de parcerias e meios de implementação, né? Então, quando a gente fala de desenvolver fornecedores, toda a interface com a qualidade, né, ela acaba entrando por aqui também nesse ponto. Então, assim, a gente vê realmente toda essa relação das ODS com a qualidade também. Aqui uma visão de mudança cultural, né? Trazendo essa ferramenta que é uma matriz de materialidade. Então, a partir dessas ODS, né, com foco aqui para que seja inovação, que seja para toda a parte da ODS 17, que é parcerias, toda a parte de descarbonização, energias limpas. Então, você consegue trazer essa visão para dentro de uma matriz de materialidade, olhando as prioridades da empresa e dos stakeholders. Então, você pode definir um plano de trabalho aí realmente tanto para foco aí inovação, transformação digital, trazendo toda a parte de sustentabilidade também em conjunto. E aí vem, com esse foco no ESG, um pouco essa frase do Demi, né? O que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Então, não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia. E aí, quando a gente entra mais em detalhes, né, na questão ESG, vem muito a questão do greenwashing e social washing, né? Então, as empresas, elas usam muito mais essa onda do ESG como uma visão de marketing, como uma visão de sustentabilidade, de qualidade realmente, né? Então, tem aqui alguns números, né? Problemas mais identificados em produtos com greenwashing, sem provas, irrelevante, vagueza, imprecisão, adorando falsos rótulos, né? Depois, principais alegações identificadas como greenwashing, pela simples declaração, então não contém CFC, camada de ozônio, declarações vagas, biodegradável, saneantes, né? Por falta de informação e comprovação, não testado em animais vegano, economia de água, biodegradável, economia de energia. Então, aqui a gente tem que ter atenção a esse ponto. E aqui vem a questão da percepção de fraude, né? Então, a gente traz aqui 9 boas práticas que a gente tem usado lá no IKEA, com foco aqui nessa questão do ESG. Então, resultados qualitativos em ESG exigem aprofundamento. Comunicar de forma clara, ampla e acessível, garantir a credibilidade através da boa governança, assegurar o equilíbrio realidade, adotar padrões de relatório reconhecidos, evitar pecados capitais, camuflar dados, falta de provas de certeza e relevância, ser menos pior que os congêneres, concorrência e informações falsas, contar com a auditoria independente e apresentar indicadores robustos, realizar o processo de materialidade. Aqui ele traz uma pesquisa, né, de performance de sustentabilidade, então, olhando aqui a comunicação, né, honesta das companhias, né, então a gente vê o Brasil posicionado aqui mais ou menos no meio, né? Eu estava analisando um pouco esse gráfico, então a gente tem países aqui, Suécia, a Alemanha, a França, por exemplo, que são países super exigentes, e o que eu vejo aqui talvez tenha uma percepção maior porque de falta, né, de boa comunicação honesta, pela questão talvez de criticidade, das pessoas serem muito mais críticas, né? Tem o caso da Argentina também, que as pessoas são bastante críticas.
Em outros casos, realmente, por falta realmente de declaração, né? Quando a gente fala de barreiras técnicas para exportação, né, então existem aqui mais de 450 normas de sustentabilidade voluntária, né, desde orgânico, concorrência leal, até carbono neutro e construções verdes. Então aqui tem uma quantidade enorme aqui de certificações que podem ser utilizadas, né, para esse ponto. E vou contar para vocês um pouquinho do IKEA, como que a gente tem trabalhado nesses dois pontos da transformação digital e da sustentabilidade, né? Então, primeira coisa aqui, então, o IKEA é um instituto sem fins lucrativos, ele foi criado em 1995, né? Na época das câmaras setoriais, né? Plano Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ali as discussões começaram na época da ministra Dorothea Werneck. Hoje a gente tem aqui um conselho que abarca, além da Anfávia, Sindipeças e Sindirepa, Senai, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Poli-USP, IPT, FenaBrave, Senatran, CETESB, ABCQ, Abiplast, Abvidro e AIA. Então, isso é uma força, né? A gente tem essa representação dentro do Conselho, que é o que faz realmente dar a direção e as orientações para o nosso IKEA. Aqui é um pouco a visão da diretoria executiva, então a gente tem 2 representantes da Anfávia, né, eu e o Celso Gonçalves da Scania. A gente tem 2 representantes do Sindipeças, que representam os fornecedores, então o Bruno Neri da Roberto Bosch e o Stefan Blumrich, que vem da Omnicor, ele produz catalisadores, né? E o Douglas Palma, que vem do Sindirepa, do Sindicato dos Reparadores, que ele tem uma empresa, Artpress, de reparação. Aqui são um pouco os acordos e parcerias aqui que a gente tem internacionais dentro do IKEA, né? Então a gente tem aqui o TAC francesa, tem as alemãs aqui, a TÜV, a VDA, a VDI, a DECRA que faz aqui toda a parte do TISAX que eu citei. Tem a API americana, que é toda a parte de petróleo, né, e lubrificantes. A Plus IDIADA, que é espanhola, tem toda a parte de Vehicle Certification Agency, ODET, a BNT. Então, hoje, o CB05 ele fica na sede, né, do IKEA em São Paulo, né? Então, aqui estão todas as parcerias e postos avançados que a gente tem aqui, então a gente consegue ter muita informação, muita nomenclatura, muita normalização, experiência internacional que a gente acaba trazendo também para o Brasil aqui, através do IKEA, e acaba suportando todo o setor automotivo da mobilidade com esse background aí. Hoje a gente tem também postos regionais avançados, né, em vários estados, então a gente tem representantes que representam o IKEA em toda onde a gente tem a cadeia automotiva, as principais regiões, né? Aqui as áreas de atuação, né, voltada para publicações técnicas, treinamentos, laboratório de ensaios, homologação de produtos, eventos, certificado de produto, certificado de sistema e certificação de serviços automotivos, né? São as principais áreas de atuação. E para a transformação digital hoje, né, a gente tem esse logotipo, né, da IQMX, né, que é a nossa marca para toda a parte de transformação digital, então traz a parte da inovação, da qualidade, da mobilidade, da experiência, né, onde a gente faz todo um trabalho voltado para diagnóstico, para auditoria, para certificação, treinamentos, publicações, estudos técnicos, né? LGPD, DPO, ISO 29110, que é voltada para a transformação digital, né? Inovação, Automotive Spice, outras ISOs aqui também, TISAX, inovação aberta, né? A gente tem a gente fez convênios com a Join Valley em Joinville e fez também convênio com a Inovar em Itajubá também, que é o hub de inovação de Itajubá, lá ligado à Universidade Federal também.
para toda a parte de desenvolvimento sustentável, né, em mobilidade. Então, toda a parte de diagnóstico é uma área nova que a gente desenvolveu esse ano, auditoria, certificação, treinamentos, publicações, estudos técnicos, materialidade, relatórios, Agenda 2030, ODS, pegada de carbono, cadeias de fornecedores e redes de apoio, ações sociais e plataforma ESG.